Vamos lá, gente, começar aqui primeiro o conteúdo teórico, né, do bloco 1. Na verdade, esse aqui é o conteúdo teórico do bloco 1, né? Eu vou fazer aqui de forma resumida, né? Eu vou apresentar só os pontos principais do PDF, certo? Que está lá no Moodle, sobre o conteúdo teórico do bloco 1, tá certo? Mas, assim, vocês vão ter que ver a videoaula, que eu estou gravando aqui, e vão ter que também ler o material didático lá, o PDF que se encontra lá no Moodle, tá certo? Justamente para vocês computarem presença, né? Vocês têm que acessar os dois recursos, a gravação e o PDF, tá certo? Então, este conteúdo teórico vai falar sobre a história da informática na educação brasileira e no mundo, né? A gente vai começar aqui essa história, né? Falar sobre essa história e de uma forma breve, tá certo? Que vocês vão ver muito mais conteúdo na parte do material em PDF, né? E quando for o bloco 2, a gente vai continuar ainda essa discussão, né? Adentrando em outros fatos históricos. Mas o bloco 1, primeiramente, vai ser somente sobre esse aqui. No plano de comunicação aqui dos slides que eu coloquei, a gente vai falar sobre o processo de inserção do computador na educação no mundo e no Brasil até 1989, e a introdução da informática na educação e no mundo e no Brasil a partir de 1990, né? Dá esse panorama geral, né? Quando se fala de tecnologia, em específico tecnologias digitais, em contextos educativos, e tem que resgatar esses fatos históricos, né? Da inserção do computador, da internet, né, da democratização da internet e de muito mais coisas relacionadas a essa parte tecnológica. Processo de inserção do computador na educação e no mundo e no Brasil até 1989. Vamos lá, algumas pontuações. Primeiro, como surgiu a informática no mundo e no Brasil? Aí aqui eu pontuei, aqui eu coloquei em círculos, se tivesse animações aqui ia ser melhor, mas como não tem, esse círculo vermelho aqui situa um país específico. Qual seria? Muito provavelmente está na cabeça de vocês os Estados Unidos da América, né? E é justamente ele. Então vamos começar com ele. Os Estados Unidos da América foi onde tudo começou o processo hegemônico da inserção do computador no mundo, né? Vou pegar aqui o pincel, colocar na cor vermelha. Vamos lá. Vejam que na década de 1950, os Estados Unidos, que é justamente aquele número 1, né, que eu apontei no mapa, vou botar aqui, ó, os Estados Unidos, certo? Já mantinham posição hegemônica na indústria da informática. Sempre foi assim, certo? Ele sempre teve essa posição hegemônica em relação ao mundo, no que se diz a produção e a produção e o aperfeiçoamento de maquinários tecnológicos ligados à informática. Lá, essa indústria, no momento inicial e monopolizador, atendia interesses militares, inicialmente, governamentais e de pesquisa. Aí, depois dos Estados Unidos, a gente vai para esses dois países aqui, certo? A gente volta aqui para o mapa mundi e situa esses dois países aqui, que está situado do outro lado aqui, né? A gente tinha aqui os Estados Unidos, agora vamos para o outro lado aqui do mapa mundi, para falar desses países aqui. Mas também o Japão teve forte emancipação e desenvolvimento da informática no mundo na mesma época. Opa, desculpa. A informática no mundo na mesma época que os Estados Unidos, certo? Ele também tinha o seu poder hegemônico, né? O seu poder relacionado à informática, ao mundo digital. Já nas décadas de 1960 e 1970, o Japão, que é o número 2, vou botar aqui, ó, número 2, Japão, fomentava uma política industrial de informática e qualificação de recursos humanos, né? Em meados da década de 1980, o Japão, com o crescimento do seu capital, aliou-se a outros países europeus e fez concorrência com a indústria da informática dos Estados Unidos. Em decorrência, ocorreu uma crise hegemônica norte-americana. Ora, os Estados Unidos já não era mais o único país
que tinha o poder da informática. Tinha também agora o Japão, né? E tinha essa concorrência mundial entre eles, né, em quem produzia com mais qualidade, mais recursos ligados à informática. E qual era o cenário mundial ligado ao mundo da informática nesta época? No início da década de 1980, os países capitalistas avançados, como os Estados Unidos, Japão, França, a Alemanha, o Reino Unido e a Itália, destacaram-se na produção de equipamentos da informática, certo? E o Brasil, como é que ficou nessa história, na história da informática? Como é que qual é o papel dele, né, nessa época? No contexto do cenário mundial, o Brasil, que é o número 11, que eu não preciso nem situar lá no mapa, né? Vocês sabem situar, ele está abaixo ali dos Estados Unidos, bem abaixo, sobre o impacto dos países capitalistas avançados, né, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália e Reino Unido, assume um caráter estratégico. Qual seria esse caráter estratégico? Ele investia como usuário e como gerador do campo de informática, certo? Esse era o caráter estratégico dele. Aqui no Brasil, a história da informática gira em torno dos seguintes aspectos. Primeiro, o interesse pela área da informática foi motivado por interesses também militares, assim como os Estados Unidos, certo? A partir de 1917, usou as máquinas conhecidas como Olerite, que eram ligadas à área de estatística comercial no Ministério da Fazenda. Em 1920, esse quantitativo de máquinas aumentou por conta da tabulação de dados do Censo Demográfico Econômico. Os computadores começaram a chegar no Brasil em 1950. E o estado de São Paulo foi o primeiro estado civil a possuir computadores. Já no meu acadêmico, né, acadêmico universitário, a primeira universidade, olha, veja bem, a primeira universidade a possuir computadores foi a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? É a PUC do Rio de Janeiro. E em 1964, não tínhamos em nosso país nenhuma indústria de computadores e não havia nenhum investimento nacional na produção de equipamentos e processamento de dados. Lembre-se daquela informação há uns slides atrás. O Brasil tinha uma posição estratégica. Ele era usuário, consumidor de equipamentos, né, equipamentos da informática de outros países, os países hegemônicos. Alemanha, Estados Unidos, Japão, né, China, França. Então, ele era um usuário de equipamentos dos outros países. Ele não produzia para si e nem para os outros países. Na área da informática, era sinônimo de exclusão social, pois era acessível a poucos cidadãos brasileiros. Hoje não era democratizado, não era democratizado como conhecemos hoje. Hoje todo mundo tem um smartphone ligado à internet, né, com os dados móveis das telefonias, mas nessa época aí, e durante muito tempo, ferramentas informáticas era sinônimo de exclusão social, certo? Era sinônimo de quem tinha poder aquisitivo, certo? A gente vai ver isso mais à frente. Nesta época, os estudantes do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, construíram um computador digital chamado Zezinho. Em meados da década de 1960, a informática estabeleceu-se em nosso país sob a influência dos interesses militares e ainda sob a pressão tecnicista norte-americana em vários setores da sociedade, inclusive da educação. No início dos anos de 1970, o Brasil criou uma indústria nacional de informática e incentivou a capacitação de recursos humanos na área científica e tecnológica. Já a política da informática brasileira incentivou a implementação de empresas nacionais, utilizando a reserva no mercado para a produção de equipamentos de pequeno porte, né? Isso a partir de 1970, tá certo? Neste mesmo período, criou-se o Programa Nacional de Treinamento de Computação, PNTC, que tinha como objetivo implantar os cursos universitários de graduação e pós-graduação na área de informática. Já nos anos de 1980, deu início à gestão de políticas de informática na educação, e o Ministério da Educação e Cultura, MEC, cria o Centro de Informática Educativo, o CENIFOR, e surge vários movimentos relacionados à informática na educação, né, com destaque para as pesquisas da professora Léa Fagundes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
e do professor Armando Valente, da Unicamp, certo? Esses dois professores aqui que tiveram uma certa influência da inserção da informática na educação. Aqui a gente já está falando, né, da inserção da informática na educação. Agora vamos para a introdução da informática na educação no mundo e no Brasil a partir de 1990, certo? E falar sobre as características dessa parte, dessa segunda parte, da inserção da introdução da informática no mundo e no Brasil nessa década. Como foi a história da informática nos Estados Unidos pós 1990? Né? Vamos ver aqui. Nos Estados Unidos, na década de 1990, em todos os níveis da educação americana, o computador era usado nas escolas de primeiro e segundo graus das universidades. No entanto, as mudanças pedagógicas continuavam lentas. As escolas americanas ainda usavam os computadores para, primeiro, ensinar conceitos de informática, utilizar softwares educacionais instrucionais. Os softwares não eram para desenvolver alguma competência nos alunos, eram mais instrucionais, né? Com regrinhas a se seguir, né? Procedimentos a se seguir para o aluno atingir alguma coisa. Era instrucional de exercício de prática. Utilizar simulação simples de jogos e livros animados. A internet ainda não era usada de forma apropriada com finalidade de selecionar, organizar e interpretar as informações, não como hoje, certo? A gente tem que saber usar a internet de forma que ela sirva a nós para resolver alguma situação, problema do nosso dia a dia, né? Mas naquele tempo também a internet ela não era democratizada para todos. Tem que fazer essa ressalva, certo? Como é hoje. Nas universidades americanas, o uso do computador ainda se restringia à realização de tarefas, certo? A partir dos anos 2000, foi disseminado o uso rotineiro do computador nos cursos de graduação, né? Ele dizia assim, ó, essa parte aqui. O computador passou a fazer parte da lista de material que o aluno de graduação deve adquirir, e o seu uso se tornou rotineiro em praticamente todas as atividades, desde a produção de documentos, uso em sala de aula, laboratório, consulta, banco de dados, comunicação entre alunos e aluno-professor, desenvolvimento das disciplinas, né? Passou a ser um item importante para os alunos de graduação daquela época, né? Justamente para fazer as várias atividades ligadas à universidade. Assim, o uso da internet trouxe mudanças pedagógicas mais expressivas. Uma delas foi a produção de softwares no Centro de Pesquisa e Educação, o que estimulou o desenvolvimento de atividades colaborativas e auxiliou o desenvolvimento de projetos que viabilizassem a interação homem-máquina, certo? Mas veja bem, ainda a gente está falando a nível de Estados Unidos, certo? No Brasil aqui, isso aqui teve outra pegada. Então, aqui, nessa primeira parte aqui, então, como se deu a formação do professor para o trabalho com a informática na educação nos Estados Unidos? Bem, o texto vem dizendo assim, os professores apenas recebiam treinamento técnico para o uso de softwares educativos em sala de aula, para minimizar o analfabetismo em informática. Foi introduzida uma matriz curricular de disciplina de informática, que era ministrada por profissionais da área de computação, e as universidades americanas são destaque na formação de professores de informática na educação. Há um investimento em cursos, certo, online, de pós-graduação em informática na educação, contudo, os professores ainda são capacitados para utilizar a tecnologia como mera transmissão de instruções de dados, sem explorar o potencial pedagógico que os recursos da informática oferecem à educação. Sendo assim, nos Estados Unidos, as escolas não exploram o computador em ambientes de aprendizagem, certo? Exploravam o computador de uma outra forma naquela época. E na França, como foi a história da informática após 1990? Bem, a França, a gente tem que ressalvar aqui, fazer pontuações sobre como é que foi o uso da informática na França pós 1990, porque foi bem interessante, mas ao mesmo tempo ainda não era do jeito que se sonhava ser, né? Poderia ser do uso da informática na educação. A França foi o primeiro país que se estruturou para vencer os desafios da informática na educação.
A perda da hegemonia cultural e econômica para os Estados Unidos a impulsionou a buscar domínio de produção, transporte e manipulação de informações via rede. Aí o que foi que ele fez? A rede pública escolar interage com a indústria, o comércio, a cultura e a saúde. E isso na perspectiva deles naquela época, 1990, década de 90. A França investiu em informática na educação com a produção de hardware e software, na formação de recursos humanos para domínio e a produção de tecnologia da informática. Apesar das formações sobre informática para os professores do ensino básico, a mesma não se mostrava com mudanças pedagógicas, né? Ela tinha essas formações, mas ainda estava carecendo dessas formações pedagógicas, do olhar pedagógico para o uso da informática na educação, certo? É isso que ele quis dizer. Pois o preparo estava focado em fazer o aluno usar a tecnologia informática de forma mais automatizada, certo? As escolas secundárias francesas, na década de 90, informatizavam seus centros de documentação e informação, com o objetivo de disponibilizar computadores e softwares para atender os alunos na realização de seus estudos e atividades. As mudanças, né, a gente vai pontuar aqui, as mudanças pedagógicas na França não foram planejadas, certo? Os avanços ocorreram por conta da introdução da informática na escola. A formação de professores foi um marco no programa de informática na educação. E a posição daquele país sempre foi a de construir uma cultura no que tange ao domínio da informática frente aos avanços tecnológicos, garantindo o acesso à informação e ao uso de computador a todos os indivíduos. E, por fim, como é que se deu aqui no Brasil, como foi a história da informática após 1990, né? E do que eu li aqui, e eu vou já adiantando a vocês, o Brasil ele foi um pioneiro na inserção da informática na educação, mas com a perspectiva pedagógica. Aqui se investiu pedagogicamente no uso da informática na educação. Então, aqui, o palco das primeiras experiências com o uso do computador foi a universidade, como sempre, né, um grau da educação superior maior. O programa de implementação da informática na educação no Brasil foi instituído a partir das propostas dos dois primeiros seminários nacionais de informática na educação, que aconteceu em 1981 e 82. A operacionalização de tais propostas originou o Educom. O Educom. O que foi o projeto Educom? Primeiramente, ele era um projeto que reuniu 5 universidades. Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Unicamp, que é a Universidade de Campinas. O Educom foi um trabalho coletivo entre professores de universidades e professores das escolas públicas. Não era só uma visão restrita dos professores da universidade sobre o uso da informática na educação básica. Tinha a participação direta dos professores das escolas públicas, e isso que tornava mais interessante, né? Porque eram eles que estavam ali na ponta, no chão da sala de aula de ensino básico, então eles que poderiam dizer até onde iria funcionar o uso da informática na educação. A Educom deu origem a outros 2 projetos, o Formar 1 e o Formar 2, que eram cursos de especialização em informática na educação voltados para professores de escolas estaduais e escolas técnicas federais. A partir dessas experiências, foi criado o PROINF, o Programa Nacional de Informática Educativa, que foi aprovado pelo MEC. Em 1990, foi aprovada uma outra ação pelo MEC, o primeiro Plano de Ação Integrado, que é o PLANIF, o qual integrava também a formação de professores envolvendo universidades, secretarias, escolas técnicas e empresas como o Senai e o Senac. Diante dessas ações, alguns centros foram criados para lidar com a informática no Brasil. A saber, são estes centros. Deixa eu trocar aqui de cor. O Centro de Informática na Educação Superior, o CES, o Centro de Informática de Primeiro e Segundo Grau, o CIED, e o Centro de Informática na Educação Técnica, CIET. Lembrar, primeiro e segundo graus é o que hoje a gente chama de ensino fundamental e ensino médio, certo? É que naquela época era essa nomenclatura. Aí, como é que se funcionava cada um destes centros? Os CIEs eram vinculados às universidades. E ele tinha a função de realizar pesquisa científica de caráter interdisciplinar, formar recursos humanos e oferecer suporte aos CIEDs e ao CIET.
O CIED estava vinculado à Secretaria Estadual Municipal de Educação, Colégio Pedro II, Instituto de Educação de Surdos e Instituto Benjamin Constant, Educação de Cegos. Aqui o objetivo dele era atender aos professores e alunos do primeiro e segundo graus, atual ensino fundamental e médio, e alunos de educação especial e comunidade. E o CIET, Escola Técnica Federal, ou Centro Federal de Educação Tecnológica, que atualmente são os institutos federais, né, tinha como função formar recursos humanos, realizar experiências técnico-científicas e atender alunos e professores. Além destes projetos e centros, tivemos também, como etapa do processo de construção, em 1997, foi criado o PROINFO, Programa de Informática na Educação, que prevê a formação continuada de professores voltada para promover o uso da telemática, né, como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público, fundamental e médio. Aí vamos fazer um comparativo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas no material vai também ter esse quadro aqui, certo? Os Estados Unidos tinha como finalidade componente curricular para transmitir conhecimento em informática, a abrangência dele em escola pública, ou melhor, escola básica, universidades, recursos computacionais, programas educativos para a realização de tarefas. A abordagem pedagógica não tinha, certo? Ele não tinha essa preocupação da abordagem pedagógica. Na França, a formação cultural de informática, né? A escola elementar e básica, eles não abrangiam a universidade, eles estavam mais preocupados com o ensino básico, certo? Os recursos computacionais, programas educativos para auxiliar a aprendizagem dos conteúdos disciplinares e o uso da internet. Os projetos não foram bem sucedidos, o ensino atendia prioritariamente a demanda social, justamente porque eles esqueceram de fazer de ter uma perspectiva pedagógica do uso da informática na educação, que foi pontuado em slides atrás e que vocês vão ver no material em PDF. E aqui no Brasil, preparo do professor para atuar na escola básica, tanto a nível de universidade como o professor já atuando em sala de aula. E abrangência, escola básica, computador e recursos computacionais, computador e com suas ferramentas e linguagens e o uso da internet. Abordagem pedagógica, projetos institucionais, ambientes de aprendizagem. Eles tinham esse olhar, essa perspectiva do uso pedagógico da informática na educação. Aqui houve essa preocupação. Foi o único país aqui, o Brasil, ter essa preocupação do uso da informática na educação, mas com um viés pedagógico, um olhar pedagógico. E aqui a referência que eu fiz aqui esses slides foi da professora Vanildes Cunha e do professor Paulo Santos, do material Informática na Educação 2, né, volume 1 da Fundação CCIERT, que foi produzido em 2008, certo? E a gente chega aqui ao final da nossa aula, né? Essa aula aqui é do conteúdo do bloco 1, e eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Tem que ver a videoaula e tem que ler o material didático em PDF, tá certo? E os dois vão estar no Moodle. Obrigada.